Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos as presenças e participações de todos neste evento. Como medida preventiva à disseminação da Covid-19, estamos realizando este evento no formato virtual. É uma alegria estarmos com vocês e realizarmos juntos a Semana Nacional de Capacitação dos Alunos NAF. Este evento é organizado e realizado por equipes de cidadania fiscal das superintendências da Receita Federal em todo o Brasil. Somos 10 regiões fiscais unidas neste projeto. O público-alvo desta semana de webinars compreende as equipes dos mais de 400 núcleos de apoio contábil e fiscal, os NAFs, em instituições de ensino superior de todo o país. Esclareço que haverá um link para a lista de presença disponível no chat para os alunos registrarem sua participação no evento. O tema de hoje é canais de atendimento da Receita Federal do Brasil. Ontem, na abertura do evento, tivemos a oportunidade de assistir à palestra do colega Adão e do colega Eduardo, que fizeram uma exposição acerca da função social do tributo. Nos dias que seguem, hoje e até sexta-feira, vamos verificar os instrumentos de como os contribuintes podem cumprir as suas obrigações tributárias. E começamos com os canais de atendimento da Receita Federal do Brasil. Para a exposição desta tarde, o colega Francisco Newton Oliveira Júnior estava destacado, com o seu brilhantismo nas apresentações acerca do atendimento. Mas por problemas técnicos, ele não pôde participar. Então, a exposição desta tarde será feita pela colega Rosângela Santos Pereira Silva, que é analista do Seguro Social, chefe do Centro de Atendimento ao Contribuinte na Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Feira de Santana. Bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Civil, palestrante da Receita Federal nas áreas do atendimento, imposto de renda à pessoa física e cidadania fiscal. Esse evento acontecerá da seguinte forma: a exposição acontecerá até às 17h30 e, em seguida, terá lugar 30 minutos para as perguntas e respostas, encerrando o webinar às 18 horas. As perguntas e manifestações de dúvidas poderão ser realizadas durante todo o evento, por meio do PIR, Perguntas e Respostas, que se situa no alto da tela, do lado direito, um ícone com um balãozinho e uma interrogação. O Perguntas e Respostas é a única maneira de vocês participarem e interagirem com os expositores e moderadores. Durante toda a apresentação, os moderadores estarão prontos para atender os seus questionamentos. Nessa tarefa, para realizar a atividade de moderação, contamos com os colegas Aline Cristiane Alves, analista tributária da Receita Federal, atua no atendimento ao público desde que entrou na Receita Federal do Brasil em 2009. Atualmente, a Aline é agente da Receita Federal do Brasil em Torres, Rio Grande do Sul, e integrante do grupo de trabalho do SISCAC. Também, como moderador, o colega André Frison, analista tributário da Receita Federal do Brasil, em Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Atua desde 2013
e atualmente agente da Receita Federal, licenciado em Filosofia e pós-graduado em Direito Tributário pela Escola Nacional de Administração Pública. Agora que vocês já sabem como o evento está estruturado, convidamos a expositora da tarde, a Rosângela, que fará a apresentação sobre canais de atendimento da Receita Federal do Brasil. É com você, Rosângela. Boa tarde. Gostaria de, inicialmente, de agradecer a esse gentil convite de poder substituir um colega maravilhoso, que é o Francisco Newton, mas com certeza os alunos da AF terão novas oportunidades de tê-lo perto, de ter algum tipo de contato, e a mim eu só tenho a agradecer pela confiança em poder estar participando desse evento tão grandioso, tão importante, né, para todos, não só para os alunos NAF, para os professores, para nós da Receita. Afinal de contas, os atendimentos, o cidadão, o contribuinte, eles são a razão de ser da nossa instituição. Então, é claro que, para mim, é assim, muito prazeroso estar aqui. E agora nós vamos falar sobre canais virtuais e presenciais de atendimento para a pessoa física. Primeira coisa que a gente pensa é, puxa, eu tenho um problema na Receita. Pensem que na cabeça do cidadão brasileiro ainda ele pensa que se ele tem um problema na Receita, ele precisa se dirigir a uma unidade física. E hoje, né, nós teremos o prazer de conhecer outros canais que nos ajudarão e que solucionarão os nossos problemas, da comodidade da nossa casa, da comodidade de um núcleo de apoio contábil e fiscal, muitas vezes utilizando um aparelho de celular, e nós vamos conseguir ver nossa demanda atendida através desses canais. Alguns canais, certamente, vocês já utilizam e utilizam há muito tempo, principalmente os alunos NAF, que utilizam muito. Qual de vocês nunca adentrou no site da Receita Federal para fazer uma pesquisa, para olhar a situação de um CPF? Então, é muito comum. O ECAC, então, com certeza, todos vocês já entraram. Então, nesse momento, a gente vai começar a desenhar esse caminho dos canais de atendimento, e eu vou pedir a colaboração da colega que está aí com os nossos slides, para que ela apresente, por gentileza. Pronto. Eu vou pedir para você retornar um pouquinho, que esse slide não é o primeiro, por gentileza. Só para isso. Pronto, muito obrigada. Canais de atendimento da Receita para a pessoa física. Nós sabemos que a Receita Federal, ela vem passando por muitas modificações. A questão tecnológica, que avançou, e avançou de uma maneira muito incisiva. Agora, né, eu vou dizer que acirrou isso muito mais durante a pandemia, mas a Receita já vinha trilhando os caminhos para vários canais de atendimento. Com o intuito de quê? Com o intuito de dar comodidade ao cidadão, garantir a segurança nesse momento pandêmico e, é claro, sem deixar de lado a garantia do sigilo fiscal. Então, hoje nós vamos ver quais são esses canais que podem ser para pessoa física e alguns também são utilizados para pessoa jurídica. Mas o nosso foco hoje aqui é, eu, enquanto pessoa física, posso buscar atendimento da Receita onde estou com um problema, eu preciso me dirigir a uma unidade física num momento como esse. Então, nós vamos olhar isso no próximo gráfico nosso, que tem um desenho, né? É um gráfico de pizza. E nesse gráfico de pizza, a gente consegue ver que existem atendimentos, né, no âmbito virtual e atendimento ainda no âmbito presencial. Então, de uma maneira geral, vocês percebem que a gente colocou aqui em verde o atendimento presencial, né? Aqueles que não me conhecem, eu sou chefe do atendimento, né, do CAC, daqui da Delegacia de Feira de Santana, na Bahia. Então, o atendimento presencial é, assim, uma paixão.
Eu entendo que, se eu pudesse, eu nem cogito a hipótese de um dia não ter o atendimento presencial, porque amo. Mas a realidade que hoje nós temos é que nem todos os serviços poderão ser atendidos no atendimento presencial. Já existem outros canais que vão facilitar a vida do cidadão brasileiro, vão facilitar a vida de vocês, enquanto alunos do NAF, para poder descobrir como fazer para solucionar aquele problema, para regularizar aquele débito que o cidadão chegou lá, para saber exatamente quais são as pendências que ele tem. Então, se existem outros canais, e canais que vão garantir uma comodidade e, nesse momento, uma segurança de não ter que ir, não ter que enfrentar uma fila, não ter que fazer um agendamento, então a gente vai precisar conhecer. Nós vemos aqui atendimento presencial, e dentro do atendimento presencial tem 3 letrinhas aí, PAV, né? Ponto de atendimento virtual. Puxa, então ao invés de só ter o atendimento presencial nas agências, nós vamos comentar hoje agências, delegacias, inspetorias, hoje nós já temos alguns pontos de atendimento aí virtual. Aí você fala assim, puxa, mas é um ponto de atendimento virtual dentro do atendimento presencial, vocês vão entender. Vocês vão entender já já. E em azul nós destacamos alguns dos nossos serviços que estão no atendimento virtual. O portal ECAC, é claro que todos conhecem, né? A gente vai falar sobre esse importante canal. Só esse canal da Receita Federal, ele tem cerca de 128 serviços. Então, imaginem, num único lugar, você ter, né, mais de 100 serviços disponíveis para que você possa solucionar a vida do cidadão. Então, isso é fantástico, né? Descendo, nós temos aqui processo digital. Puxa, processo digital, a Receita faz processo digital? Sim! Vocês vão perceber que hoje, alguns requerimentos que nós tínhamos que entregar numa unidade presencial da Receita Federal, a gente pode mandar de maneira online. A gente pode abrir um processo digital. Então, é muito bacana imaginar que, vamos imaginar 3 anos, 4 anos, a gente dizer assim, puxa, você vai abrir o seu processo de casa. Era algo realmente só para alguns grupos, né? De repente, uma empresa que tem uma certificação digital, que aí iniciou um serviço de abertura de processo quando o chat foi criado, mas não foi há 3 anos, é algo mais recente, é de 2019 para cá. Mas para toda a população, para o cidadão, para aquele hipossuficiente que procurá-lo, de repente, numa unidade NAF e poder abrir o seu processo, então isso é uma realidade que já está em vigência, né? Aqui embaixo, nós destacamos o Chat RFB, que é um outro canal de atendimento que nós vamos ter a oportunidade de ver hoje também. Imagine poder falar com um servidor para poder não só tirar suas dúvidas, como, de repente, regularizar a sua situação fiscal. Isso sem sair do conforto do seu lar, sem sair daquele núcleo de apoio contábil fiscal, sem sair do escritório de contabilidade, diretamente de sua casa, conversando diretamente com o servidor. Aí a gente só vai olhar, né, se vai ser essa conversa como a que nós estamos tendo praticamente agora, em que tenha realmente o rostinho do servidor, ou se vai ser via chat, como alguns com certeza devem estar colocando aí suas observações, né, no chat. Então, a gente vai ver onde é que fica esse chat. Basta eu entrar na internet, vou procurar assim, chat Receita e vou conseguir falar com o servidor. A gente vai olhar que não é bem assim. Mas vocês verão com certeza quão interessante, quão importante são são todos essas modalidades de atendimento virtual. O site da Receita, que já é muito conhecido, a gente dispensa até comentários, é claro que é um canal de atendimento, já resolve, nós sabemos que muito do que vocês fazem no NAF, quando envolve a Receita Federal, está disponível no site da Receita. Tem momentos, é claro, que vocês precisam entrar, por exemplo, no ECAC, no portal ECAC, mas existem serviços que você pode fazer exclusivamente pelo site da Receita Federal. Do lado esquerdo, né, nós temos esse nomezinho estranho, né, Caixa Corporativa. A gente fala, puxa, um atendimento chamado Caixa Corporativa, eu acho que eu nunca ouvi falar sobre ele. Esse atendimento chamado Caixa Corporativa nada mais é do que o e-mail, e isso mesmo. A Receita criou um e-mail para facilitar a sua comunicação com o cidadão e para resolver alguns
serviços de maneira específica. E a gente hoje vai olhar quais são esses serviços que estão disponíveis através de um e-mail. Puxa, será que isso é seguro? Rosângela falou aqui no início que para garantir o sigilo fiscal e a Receita agora manda e-mail. Puxa, eu vou ficar meio, na linguagem mais moderna, bugado. Não é assim que vocês dizem? Então, tem alguma coisa estranha, mas é um atendimento muito importante para a Receita hoje, né? E acredito que ele vai ter uma continuidade mesmo quando esse momento pandêmico passar, né? Porque ele há de passar. E, por último, mas não menos importante, nós vamos falar hoje sobre o Fale Conosco. Quais são as demandas que eu entro, que eu peço ajuda ao Fale Conosco? Do outro lado de lá, quem está também é um servidor da Receita? Ele vai me responder de maneira online, como responde no chat? Vai demorar um pouquinho mais? Que tipo de dúvida, que tipo de esclarecimento eu posso utilizar no Fale Conosco? E qual tipo de esclarecimento que eu posso fazer no chat? Então, nesse gráfico de pizza, nós colocamos alguns serviços que são disponibilizados para o contribuinte. Mas existem outros, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de falar com vocês sobre o Telegram. Imagine um aplicativo de celular que tenha algo que é da Receita. Vamos falar sobre isso também. E aqui em destaque, nós não colocamos dentro do gráfico de pizza, né? Porque todos vocês, de maneira geral, né, participam desse grandioso projeto que foi desenvolvido pela Receita Federal em parceria, né, com as instituições de ensino superior, que é o NAF. Se a gente olhar o site principal da Receita, tem lá um lugarzinho especial, tem lá canais de atendimento e tem um lugarzinho especial para o NAF. Não o NAF como sendo, por exemplo, um posto da Receita Federal do Brasil. Mas vocês que trabalham no NAF, vocês que executam atividades, vocês que realizam esse serviço social, sabem muito mais do que eu da importância que tem o NAF hoje para o país, né? São mais de 400 NAFs aqui no Brasil, fora os outros que existem na América Latina. E a gente imagina quão importante é esse atendimento para quem está na Receita também. Porque muitas vezes o atendimento que estaria assoberbado num atendimento presencial, os NAF, de uma maneira brilhante, vem fazendo esse papel, essa parceria, né? E é claro que a gente sempre diz, não é um posto de atendimento. E a gente faz até uma analogia, né? Do mesmo jeito que um núcleo de prática jurídica, a gente não pode dizer que ele vai lá e substitui, né? Tem o judiciário continua, mas o núcleo de prática jurídica, para quem faz direito, existe. O NAF também, nós sempre dizemos o seguinte, que ele não vai substituir os escritórios de contabilidade, não é isso. Ele vai continuar lá sendo um parceiro. E a gente vai imaginar que, como eu fiz, né, a analogia, é claro que, assim como não substitui os escritórios de advocacia lá para quem tem aquele núcleo de prática jurídica. Então, se a gente parar para analisar, a gente pensa que o núcleo de apoio contábil fiscal, para mim, foi um dos serviços assim, mais especiais, que eu diria que a Receita, né, criou um dos projetos que eu acho de grande relevância. Porque quando eu vejo, né, é pensar no outro, é pensar no cidadão hipossuficiente, é pensar naquelas entidades sem fins lucrativos, é pensar em uma PJ que realmente tenha uma renda mais baixa, vamos dizer assim. Então, eu só tenho a enaltecer o trabalho dos NAFs, dos professores, dos coordenadores, de todo mundo que está nesse projeto tão grandioso. Eu participo de determinada forma, porque eu sempre faço treinamento com os meninos do NAF. Aqui na Delegacia de Feira, eles fazem treinamento em loco durante 15 dias. Então, eu sou, assim, uma apaixonada. Se me deixar, vou passar a tarde toda falando de NAF. E não foi esse, em si, né, o nosso tema de hoje, específico, né, dos canais de atendimento, mas eu gostaria de registrar a importância do NAF. E podem seguir, por gentileza. Quando nós falamos, né, nesse treinamento, não vou chamar de treinamento, nessa nossa conversa de hoje, nós pensamos o seguinte, existe ainda o atendimento presencial? Sim, existe ainda o atendimento presencial. Mas se a gente pensar naquele gráfico anterior, a gente vai pensar o seguinte, puxa, o atendimento presencial ali estava numa cor,
e aquela cor era uma cor em destaque. Imaginem quantos tipos de atendimento, canais de atendimento na Receita existem. O atendimento presencial é apenas um recorte. Então, eu tenho sempre que pensar, eu tenho sempre que passar para o cidadão que não é a única porta de entrada para você ter os seus serviços atendidos. E, atualmente, eu diria que realmente a porta está realmente bem estreita. Por quê? Não é porque a Receita está deixando o cidadão órfão de atendimento, muito pelo contrário. A Receita está ampliando o seu atendimento de uma maneira virtual, mas de modo que o cidadão não fique sem atendimento. O cidadão não pode chegar e dizer que ele vai a uma unidade, essa unidade não tem como atendê-lo de maneira presencial, porque ele não conseguiu fazer um agendamento prévio, ou porque o agendamento só vai ser para daqui a 20 dias, ou daqui a 15 dias, e ele se sentir prejudicado. Então, a Receita criou outros canais, criou outros mecanismos com os quais a gente possa realmente atender o cidadão. Mas eu vou comentar com vocês hoje o que é que nós temos de atendimento presencial. Por que eu vou começar com atendimento presencial? Porque sabendo aquilo que ainda é atendido presencialmente, você já pode dizer o seguinte: puxa, então, se não for nenhum desses serviços elencados pela portaria 4261, não vai ser atendido no atendimento presencial. O primeiro que já está em destaque são atos cadastrais de pessoas físicas. Então, eu penso o seguinte: quando eu penso em qualquer ato de cadastro de pessoa física, aí a gente já lembra lá o que? CPF. Envolveu o CPF, a Receita ainda atende? Puxa, eu fui a um conveniado, já vou antecipar um pouquinho, eu fui a um conveniado, eu fui aos Correios, e meu atendimento não deu conclusivo. Aí eu venho com aquele protocolo em mãos e posso concluir na Receita. Por quê? Porque esse serviço ainda é um serviço do atendimento presencial. Puxa, Rosângela, mas é só no atendimento presencial que vai trabalhar com CPF? Não, porque é um tipo de serviço que demanda realmente, a procura é muito grande. Então, o atendimento presencial nesse momento, principalmente nesse momento pandêmico, em que há muitas restrições no atendimento para garantir a segurança, né, de todos, a gente vai dizer o seguinte: existem outras formas de você também regularizar o seu CPF, de você alterar dados no seu CPF sem precisar ir à Receita Federal. E a gente vai falar sobre isso. Mas quando eu penso em atendimento presencial, eu penso em ato cadastrais de pessoa física, né? Aí você fala assim: puxa, Rosângela, se for algum outro ato, tipo um CAIPF, que é aquele, né, cadastro, né, especial, né? Na realidade, é um cadastro específico de pessoa física, que é de atividade econômica, cadastro de atividade econômica de pessoa física. Nesse caso também a Receita pode atender, sim, porque é um ato cadastral dele, enquanto pessoa física. Pode pegar uma senha para isso? Pode, né? Ele vai à internet, vocês com certeza já devem ter feito, né, alguns agendamentos aqui para a Receita, então a gente não precisa nem falar. Cópia de documentos relativos à declaração de imposto de renda e a DIF beneficiário. Quando a gente pensa em cópia de declaração, é muito comum a gente ser informado que cópia de declaração, para quem não tem certificação digital, é só na Receita. Você tem que ir para a Receita. E a gente vai olhar hoje que esse ano, especificamente nessa declaração de 2021, veio uma surpresa muito grande, que o contribuinte pode pedir. Não vou contar agora, senão vocês não vão ficar até o final. Não vou contar o segredinho ainda, mas além do atendimento presencial, tem um outro local onde vocês podem pedir a cópia da última declaração. Nesse caso aí, você poderia pedir das que precisar. Mas, no caso específico desse atendimento diferenciado, que eu vou comentar ainda durante a tarde, você pode fazer de maneira online, né? De maneira virtual, tá bom? Então, aqui no âmbito presencial, ato cadastral de pessoa física, em geral CPF, cópia de documentos relativos à declaração. Aí você fala: puxa, então em si pode ser a declaração ou qualquer documento que tenha alguma relação, sim. Você pode pedir a cópia, por exemplo, de uma notificação. Você sabe que foi notificado, mas não tem a cópia, você poderia pedir a cópia aqui na Receita, sim, porque é um documento que se relaciona. Olha, eu sofri uma intimação, eu recebi intimação, ou alguém recebeu no endereço, não me entregou, eu não tenho como adquirir essa cópia? Tem. Tem outras formas também? Sim, mas se o contribuinte fizer o agendamento, nós vamos atender, sim.
E esse nome diferente aí, DIF beneficiário, para nós que somos da área, a gente olha isso aí, a gente já traduz de uma maneira rápida, mas para o cidadão comum, cópia de DIF beneficiário, que está escrito aí na portaria, não diria muita coisa, né? Agora, se eu dissesse, olha, são os informes de rendimentos, aí todo mundo saberia. Ou seja, aquelas informações de fontes pagadoras, né, sobre quanto que elas pagaram para que você faça a sua declaração. É muito comum a gente, no atendimento presencial, todos os dias, termos agendamento para cópia, né, de DIF beneficiário. Lembrando que também, durante a tarde, vocês verão que existe hoje uma forma muito mais fácil e mais simples, sem você ter que se deslocar. Mas caso você tenha agendado uma senha e gostaria de pegar o seu informe de rendimento, vai poder ser atendido no presencial? Sim, porque a portaria diz que esse é um tema que pode ser atendido no presencial. E assim, a gente tem outros né, temas, recepção de documentos, parcelamentos não disponíveis no site da Receita. Aqui não está dizendo que eu tenho aquele parcelamento que vocês também fazem junto aos NAPs, né? Aquele parcelamento simplificado não previdenciário. Um exemplo, né? Que você faz lá aquele códigozinho de acesso. Aí a pessoa fala, mas eu não vou querer fazer aqui no NAP, não. Vou lá na Receita, porque eu soube que aqui na Receita pode pegar parcelamento, porque eu já olhei a portaria. Se a portaria diz que pode ser parcelamento, eu vou parcelar lá. Aí a gente vai dizer, olha, só são os parcelamentos que não estão o quê? Disponíveis no site da Receita. Então, é só para que a gente entenda que o atendimento presencial, ele vai ser, não vou dizer para vocês uma válvula de escape, mas está disponível para o cidadão de uma maneira virtual. Ele não precisa vir para a Receita, não há uma necessidade. Ele vai ter seu atendimento lá de uma maneira tranquila, cômoda e, o mais importante, com garantia do sigilo fiscal. E aqui, ó, emissão de documentos de arrecadação também que não estejam disponíveis no site da Receita e consulta de débitos e pendências fiscais. Isso aí é bem bacana que vocês saibam o seguinte, como a gente está falando do atendimento presencial, o único que eles acrescentaram uma observação é esse último item 6. Ele fala o seguinte, consulta de débitos e pendências fiscais, tanto de pessoa física, que é o que a gente está falando agora, e o MEI também. Então, é muito bacana. Tem gente que, quando vai procurar um agendamento, fala, puxa, lá eu não consigo agendar mais com o CNPJ, eu só consigo agendar pelo CPF. Como que eu vou solicitar pendências, né, que eu quero descobrir quais são as pendências da minha associação, se eu não tenho, não tem nem como agendar? Aí você agenda no CPF do representante legal. E aí, assim que chegar aqui, a gente vai fazer o atendimento. Então, de maneira geral, antes da gente começar, eu quis mostrar para vocês o seguinte, quando eu penso em atendimento presencial, eu penso nesses serviços. Puxa, Rosângela, então se eu quiser uma cópia de uma GFIP, e agora? Rosângela, você está falando algo de CNPJ, de PJ, eu estou querendo uma coisa de pessoa física. Rosângela, e se eu quiser um serviço que não esteja elencado aqui, o que eu faço? A gente vai te orientar. A gente vai dizer exatamente onde você deve procurar esse atendimento. E a partir de agora, a gente vai começar a ver outros serviços. É claro que não tem como a gente dissecar os mais de 400 serviços que eu diria a vocês que nós temos atualmente e dizer que, a partir de hoje, todos vocês estariam um expert em saber. Puxa, quando eu preciso desse serviço, o canal é esse, mas os mais importantes ou os mais recorrentes, certamente nós falaremos aqui hoje, nessa tarde. Por gentileza? Passar, por gentileza? Pronto. Atendimento presencial em PAV. É assim meio estranho, né? Quando a gente fala em NAF, a gente já tem uma familiaridade. Por quê? Porque a gente vive o NAF, né? A gente vive esse núcleo de apoio contábil fiscal, né? Mas quando eu penso em PAV, eu penso que é algo mais novo, é algo mais recente. Para vocês terem uma noção, a portaria foi agora, do dia 26 de abril de 2021. A portaria que regulamentou esses pontos de atendimento virtual da Receita Federal. Então, é bacana imaginar o seguinte, puxa, então a Receita, embora tenha fechado algumas unidades, ela não tem aquela história de repente fecha uma porta, mas abrem-se várias janelas.
Então, estão abrindo pelo nosso país muitos pontos de atendimento virtual. Eu vou pedir que passe só a próxima tela, por gentileza. Aí você fala assim, puxa, quando eu fecho os olhos, eu consigo enxergar como é um NAF. E quando eu fecho os olhos, como é que eu vou enxergar o que é um ponto de atendimento virtual? Tem unidades, tem algumas superintendências, né, algumas regiões fiscais que já avançaram muito, já tem dezenas e dezenas de PAV. Tem outras que estão um pouco mais contidas, estão começando agora, né? Por exemplo, eu trabalho na 5ª região fiscal, então nós estamos começando agora a ter, né, PAVs, que são pontos de atendimento virtual. Então, a gente vai pensar o seguinte, ó, espaço estruturado por ente parceiro para a prestação de serviços da Receita. Puxa, eu estou aqui agora pensando o seguinte, uma prefeitura pode ser um ente parceiro da Receita Federal para prestar alguns serviços específicos da Receita. Aí vamos ver, ó, através da recepção e digitalização de documentos. Então, uma prefeitura, vamos chamar aqui prefeitura X, né, acabou, né, assinando, né, essa parceria com a Receita, e a partir daquele momento ela criou esse espaço, né, ela é uma parceira da Receita, ela criou esse espaço onde ela vai receber a documentação, vai digitalizar os documentos recebidos pelo contribuinte e vai enviar para a Receita. Ou seja, ela vai enviar esses documentos que foram recebidos, né, por esses PAVs, para onde? Através de um processo digital. A gente vai falar hoje de processo digital. E quem vai concluir a demanda, quem vai concluir o serviço, está aí no finalzinho, para operacionalização por servidores da Receita Federal. Então, eu penso o seguinte, puxa, então que bacana, a Receita fez o quê? Ela não pode ter uma capilaridade de 100%, né? Ela não pode estar em todas as cidades ao mesmo tempo, mas ela conseguiu incluir, né, um parceiro que vai estar num serviço, né, que é de interesse da população, mas ele não vai efetivamente fazer, exceto quando são serviços que já estejam disponíveis na internet, e é claro que não vai chegar lá e ele vai mandar ser concluído pela Receita. Alguns, claro, os que estiverem disponíveis serão feitos, mas aqueles que não, a gente já viu o quê? Recepciona, digitaliza, faz um processo digital e encaminha para os servidores da Receita, que vão realmente operacionalizar, fazer aquela demanda e dá-la como conclusiva para o cidadão. No próximo slide, eu coloquei alguns exemplos do que pode ser atendido pelos PAV. Aí alguém diz o seguinte, puxa, é um pouco parecido, de repente, com o que a gente faz no NAF. Então, olha só, situações de CAFIC, NIL, ou seja, o que envolve imóveis, né, rurais, né, cadastro de imóveis rurais, cancelamento e tal, isso pode ser recepcionado pelos PAVs. Consulta de pendência fiscal, você fala, puxa, consulta a gente faz também, pendência de malha fiscal, olha, a gente também faz no NAF, consulta restituição, cópia de processo, protocolo de documentos, ou seja, um pedido de certidão de obra, um pedido de certidão de regularidade fiscal. Então, são muitos serviços. Então, é interessante, né, se vocês moram em alguma localidade que tenha um PAV, vão conhecer, vão olhar quais são os serviços que estão lá disponíveis. E lembrando, assim, é uma extensão do nosso atendimento. Por que eu digo que é uma extensão do nosso atendimento? Porque quando for aberto aquele processo digital lá nessa entidade parceira, vai ser encaminhado para alguma equipe da Receita fazer, né? E eu vou depois confessar para vocês quais são as equipes possíveis que resolvem essa demanda. Então, vamos voltar aqui só um pouquinho. A gente viu que pode ser atendido na Receita, no atendimento presencial, para aqueles serviços lá, que a gente pensou que, a grosso modo, a gente pensa, ó, CPF, emissão de DARF, parcelamento quando não está disponível, cópia de declaração ou de documentos alusivos da declaração. A gente viu aqui agora que já tem os pontos de atendimento virtual, né? Uma entidade parceira. E agora a gente vai ver uma outra forma, um outro canal de atendimento da Receita, por favor. Aí você fala, puxa, esse eu já conheço. Esse atendimento por meio de entidades conveniadas, a gente sempre conhece, a gente sempre encaminha, ou a gente sempre recebe o cidadão que passou, né,
por alguma entidade conveniada. O próprio nome já está dizendo, né? Por meio dos convênios com essas entidades parceiras, nós procuramos justamente aumentar a capilaridade do atendimento, né? Isso permite, né, que o cidadão possa ser atendido em sua própria cidade, sem ele precisar se deslocar. Então, quando eu penso em regularizar um CPF, se de repente eu sou aquele cidadão onde na cidade não tem um NAF, não tem uma Receita Federal, ele faz o quê? Ele vai à agência dos Correios e ele leva a sua documentação, o colega dos Correios vai digitalizar, né, os dados, e esse atendimento pode ou não ser conclusivo. Isso todos vocês têm conhecimento. Então, essas entidades que aí estão, Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, alguns cartórios de registro civil, eles têm convênio, né, com a Receita. E essas entidades prestam todos os tipos de serviço, Rosângela. É mais ou menos como um PAV, que tem uma lista de serviços, como atendimento presencial, que é aquela lista da 4261, não. Neste momento, o serviço é bastante limitado, né? Todos conhecem que os Correios, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, e o cartório, eles trabalham com a situação de CPF. Os Correios, eu diria que não é que seja um know-how, talvez pelo acesso da população aos Correios, ser mais fácil, mais flexível, né, até com horário, do que um horário de banco. Então, nós temos uma demanda muito grande de pessoas que vêm, né, com os protocolos dos Correios, quando esse atendimento não dá conclusivo. E o cartório de registro civil, que tem uma novidade, né? Não sei se todos vocês têm conhecimento de que procuração, sabe aquela procuração para ter acesso aos serviços da Receita Federal dentro do ECAC, né? Você passa uma procuração para quem tem um certificado digital, para que ele tenha acesso mais amplo a todos os serviços, né? Ou a maioria dos serviços do canal de atendimento, que é o ECAC. Então, essa procuração, antigamente, eu vou dizer, não é nem tão antigamente assim, viu? Até o ano passado, a gente só recebia presencialmente. Então, o cidadão tinha que trazer a sua procuração para ser conferida e depois aprovada pelo servidor da Receita. Então, era na mão. Alguns falam, não, mas eu já mandava via Correios, porque aí eu sei que a Receita vai aceitar. Sim, mas de toda sorte só tinha esse caminho. E agora, a gente vai falar, né, um pouquinho aqui adiante, que tem um canal de atendimento em que você pode encaminhar a procuração, que você foi lá, preencheu no sistema, depois imprimiu, assinou, reconheceu firma, né, e encaminha por um outro canal. Mas se você tiver na sua cidade esse cartório de registro civil, que tem esse convênio, que faça essa procuração, você poderá também fazer lá. E até porque procuração combina, né, bastante com cartório de registro civil, né? Aí vocês me perguntam assim, Rosângela, esses serviços nas entidades conveniadas são taxados? Sim. Eles são taxados, né? E a Receita faz questão de registrar isso. Se vocês adentrarem nesse link que eu coloquei aí, né, que é justamente para que você saiba, orientação tributária, cadastro de pessoas físicas, conveniados e parceiros. Se vocês jogarem apenas conveniados e parceiros, sai uma lista por estado. Então, os serviços, né, é claro, Correios, Caixa, Banco do Brasil, a gente sabe que todos fazem, mas os cartórios não são todos. Então, é interessante que vocês vejam. E tem serviços, claro, que eu diria outras entidades, como alguns saques de algumas regiões, né, de alguns estados, que fazem até serviços gratuitos. Mas, em geral, é bom que a gente saiba que eles têm determinado valor. E eu sempre, quando estou no atendimento, em que há uma necessidade realmente de você encaminhar, principalmente antes da pandemia, eu sempre procurava perceber se realmente a pessoa tinha condições, porque de repente a pessoa não veio preparada. Alguém pode dizer, não, são R$7 apenas, mas são R$7, de repente, apenas para a gente. Mas para aquela pessoa pode ser um diferencial entre ela comprar um pão ou ela ter que pagar aquele CPF, não é isso? Então, a gente viu o atendimento presencial, a gente viu que existem os pontos de atendimento virtual, né, com aqueles parceiros que, em geral, são as prefeituras, mas podem ser outros. A gente viu que tem as entidades conveniadas que, por enquanto, vocês vão dizer, puxa, Rosângela, por enquanto não teve muita novidade. A gente vai chegar às novidades. Vamos passar, por gentileza. Pronto. Canais de atendimento, Receita Federal, Telegram. Não sei se vocês, assim como eu,
eu creio que praticamente todos os que têm internet certamente já baixaram o WhatsApp. O WhatsApp ficou realmente bastante disseminado, né, como uma rede, né, de acesso a todos, e realmente é raro você ter alguém que não tem um WhatsApp. A gente já pergunta, você vem cá, tem um WhatsApp? A gente muitas vezes não quer nem saber se a pessoa tem um telefone que atenda, mas, ó, tem um WhatsApp, a gente já fica... Mas o Telegram tem um número menor de pessoas que certamente baixaram esse aplicativo, mas é um aplicativo que vem sendo muito buscado pelas pessoas. E a Receita Federal, né, que também, né, preza pela comodidade, como eu disse, garantindo o sigilo fiscal, ela também tem o seu, vamos chamar assim, canal no Telegram, que é o Receita Federal Oficial, BUT. BUT, quando a gente pensa em robô. Então, fala, puxa, a Receita Federal no Telegram? Sim. É claro que a minha telinha não vai dar para vocês verem direitinho, mas a última coisa que eu acessei no Telegram foi justamente o Receita Federal Oficial, BUT. Aí você fala, puxa, Rosângela, se tem esse nome de BUT, eu lembro de robô, e eu lembro também de alguma coisa chamada assistente virtual. Quem é que nunca falou com assistente virtual? Eu creio que todos já falaram, né, com assistente virtual. Você, de repente, tem uma assistência técnica. As operadoras de telefonia, hoje, muito comum, né? Você fala a palavra boa tarde, aí ela já coloca um número. 1, se você quiser religação. 2, se você quiser segunda via. 3, se você quiser fazer parcelamento. Então, ali não é uma pessoa. É a inteligência artificial trabalhando para a gente. Então, a gente vai olhar o seguinte, a Receita, ao criar um seu canal, vamos chamar assim, no Telegram, ela visa o quê? Ela visa ajudar o cidadão. O cidadão que quer fazer o quê? Regularizar o seu CPF. Mas não é só para aquele que quer regularizar, e aquele que muitas vezes perdeu, ou foi roubado, furtaram, alguma coisa aconteceu e ele não sabe, ele sabe que tem CPF, mas ele não tem o número. Ele tenta pelos canais do site, né? Pelos canais não, pelos links do site, mas não consegue. Aí ele falava, puxa, eu tenho que ir à Receita, porque eu preciso recuperar meu número. Hoje não precisa mais. Ele pode fazer essa recuperação de número, ele pode saber como é que está a sua situação fiscal, situação cadastral, perdão, situação do cadastro CPF, tudo através do Telegram. Eu vou mostrar para vocês na próxima tela como é a carinha para aqueles que ainda não baixaram o Telegram. Observem, quando você coloca aqui, ó, Receita Federal Oficial, BUT, eu busquei, e aí você vem para uma tela que é essa daqui. E a primeira coisa dessa telinha é, por favor, para prosseguir, digite um número da opção, 1 ou 2. Se você quer atualizar seu CPF, você quer regularizar, ou, na realidade, você quer consultar a situação cadastral, você coloca 1. Se você quiser apenas emitir a segunda via do CPF, não tem gente que quer aquele cartãozinho, que antes era um cartãozinho azul, e agora é só aquela tela que nós imprimimos e pedimos para plastificar quando possível. Então, ele já disse para você, você quer realmente fazer uma alteração em si, ou você quer simplesmente emitir a segunda via? Já fale para mim. Aí, quem é essa pessoa aí? A inteligência artificial, né? É o assistente virtual. E assim você segue. A sua próxima tela, a Receita, né? Quem criou o programa já criou da seguinte forma, olha, eu não vou simplesmente já colocar e fazer para o cidadão. Eu vou fazer com que ele entre no site da Receita. Sabe o site em que ele entra lá na Receita, aquele serviço que ele procura saber qual é a situação fiscal, ou qual é a sua situação cadastral, se o CPF está regular, se está suspenso, se é um CPF nulo, se é titular falecido, se está pendente de regularização. Então, o próprio assistente virtual já abre um linkzinho e diz, olha, aperte aqui, coloca o número do seu CPF, quando você tem o número do CPF, né? Coloca o número do seu CPF para que eu saiba realmente como é que está seu CPF. Então, é bem bacana. Então, antes mesmo de você já saber como fazer para regularizar, primeiro ele diz o seguinte, eu preciso saber como está seu CPF. Depois que você clica, aí eu fiz uma simulação com um CPF que estava pendente de regularização, justamente porque é muito comum
a gente ver, ouvir as pessoas falando assim, olha, deu uma pendência aqui no banco X, principalmente de dezembro para cá, né? Alguns bancos começaram a bloquear contas, né? Contas de pessoas físicas. Eu atendi pessoas que tinham poupança e era um valor pequeno, mas ele disse, puxa, era o dinheiro que eu ia usar de transporte. Foi exatamente isso que eu vi. Para retornar para casa, eu tive que pedir um dinheiro para um colega. Por quê? Porque minha conta está bloqueada. Aí eu falei, puxa, sua conta está bloqueada e era conta poupança? Sim. Por quê? Porque o CPF do cidadão estava pendente de regularização. E aí o cidadão já pensa, pendente de regularização porque eu estou devendo alguma coisa. Não é alguma coisa, você está devendo pode ser uma ou mais declarações de imposto de renda. Toda vez que vocês virem esse termo, pendente de regularização, eu creio que vocês já saibam, porque vocês já trabalham com isso. Então, eu simulei nesse caso, pendente de regularização, que estava pendente de regularização. Do lado direito, você percebe que aí tem todos os estados brasileiros e alguém fala, puxa, é muito cansativo. É colocado dessa forma porque é claro que por trás do assistente virtual existirão pessoas que vão resolver essa demanda. E essas pessoas estão espalhadas por 10 regiões fiscais. Então, por esse motivo, quando você coloca o estado, o e-mail, né, que você, claro, vai colocar um e-mail para você obter a resposta, vai para aquela região fiscal que vai resolver a sua demanda, que vai realmente encaminhar as informações. Por gentileza, mude de slide, por favor. Aqui eu não vou estar mostrando, né, com detalhes, mas é só para que vocês saibam que quando você entra, ele pergunta se o CPF é de um menor de idade, ele pergunta qual vai ser o documento de identificação que você vai apresentar, e aí vocês notaram que eu escolhi uma cédula de identidade. Aí alguém pergunta assim, Rosângela, como garantir? Olha só, quando o cidadão está no atendimento presencial, o nosso grande cuidado é identificar. Eu preciso saber se aquele cidadão que está pedindo o serviço é realmente o titular, ele é o interessado de verdade. Então, a gente olha a foto, observa. Hoje, com a máscara, já não está tão fácil assim, mas a gente faz o possível para identificá-lo. E, através de um Telegram, como é que vai ser essa identificação? Vocês vão olhar na próxima tela, por favor. Na próxima tela, observem aquela foto selfie. Então, na realidade, o cidadão vai ser orientado a encaminhar primeiro o documento de identificação, depois uma foto selfie com a identidade aberta para ter certeza de que quem está pedindo o serviço, quem quer saber se está com pendente de regularização, quais são as declarações, é realmente aquela pessoa. E aí o sistema assistente virtual, ele dá algumas sugestões, mas ele não obriga não, ele fala, olha, se você puder encaminhar o seu título de eleitor, encaminha. Ele fala assim, não é obrigatório não, mas se você encaminhar, vai ser bom. Aí ele pergunta, olha, você pode mandar também sua... você pode encaminhar também um comprovante de residência? Não é obrigatório, mas se você mandar, é bom. E aí você vai dizendo, é claro que em todos esses itens eu disse que eu não quero mandar, né? Porque era uma simulação. Então, só para vocês perceberem o quê? Que o assistente virtual ajuda o servidor que vai receber essa mensagem. Ele vai receber essa mensagem contendo o documento do cidadão, esses outros documentos complementares que auxiliam muito, e a foto selfie para que o cidadão saiba para que o servidor saiba que realmente é aquela pessoa interessada que está pedindo o serviço. Pode mudar de tela, por favor? E aí, como é que é o desfecho do nosso Telegram? Quando a gente encaminha uma mensagem, quando a gente entra no Telegram para saber uma situação específica de CPF para regularizar, ou se o CPF estiver pendente de regularização para saber quais são os anos, a gente indica um e-mail para o qual a gente quer que vá a resposta. Então, no e-mail que a gente indicou aqui, no finalzinho ele pergunta, ó, tudo bem, você quer enviar a sua solicitação, e você encaminhou a solicitação, aí você já pode ir para o seu e-mail, porque é online, é instantâneo mesmo. Quando você chega no seu e-mail que você indicou, que quer a resposta daquela sua demanda, a resposta para aquela sua pergunta, aquela sua regularização, aí ele acaba colocando, né, olha, sua solicitação foi encaminhada por meio do assistente virtual no canal da Receita Federal Oficial, foi recebida com sucesso. Quando a análise estiver concluída, entraremos em contato por meio do e-mail informado. Então, observem, é a Receita dizendo, olha, eu já recebi sua documentação. O assistente virtual me ajudou. De que forma? Ele recebeu o documento, ele recebeu a foto selfie e ele recebeu a documentação complementar. Você incluiu o e-mail,
vai ser encaminhada uma resposta para o seu e-mail também, tá? Então, é muito bacana. E é claro que vai ter uma equipe por trás disso aqui, a gente vai falar sobre essa equipe mais à frente, tá? Podemos seguir. Aqui nós temos canais de atendimento Receita Federal. E aí a gente olha esse endereço um pouco diferente, né? Até pouco tempo, a gente já estava acostumado com aquele receita.fazenda.gov.br, não era assim? Então, do ano passado para cá, a gente passou a fazer parte de uma plataforma, né, única, que é uma porta de entrada para os serviços, eu diria para vocês, não só os sites, mas até os aplicativos que envolverem, né, órgãos federais, tem agora uma única porta de entrada, que é o GovBR. Certamente, muitos de vocês já fizeram senhas, né, já ajudaram alguns contribuintes a fazerem a senha do GovBR, mas logo no início, o INSS utilizava muito, a questão do Ministério do Trabalho, a carteira de trabalho digital, aí veio a Receita também, porque o objetivo realmente do governo federal é colocar todos os seus sites aqui dentro da plataforma GovBR. Então, não foi uma escolha da Receita escolher vir para a plataforma GovBR. Tem muitas pessoas que vêm aqui ao atendimento presencial, chateadas, dizendo que o nosso site, a pessoa já estava acostumada, que gostava daquele layout, daquela forma, e que agora é tudo diferente, que não está conseguindo encontrar, localizar o serviço. Gostava, vocês se lembram, né, que a gente tinha assim, onde encontro? Então, tudo isso foi modificado. Então, foi modificado porque a gente passou por uma modificação realmente muito grande, né? Perdoem a redundância, porque houve uma modificação no sentido de que todos os órgãos federais estão migrando para a plataforma GovBR. Então, não foi uma escolha da Receita. Vamos imaginar assim, você também pensar que, com uma senha, o cidadão vai ter acesso a vários serviços federais. Não será só o serviço da Receita Federal. Mas é interessante de que, hoje, para entrar no site da Receita, para olhar esses serviços que todos vocês já estão acostumados a ver. Então, eu diria que hoje, se a gente fosse só abrir o site da Receita para ver os serviços que estão disponíveis, a gente ficaria, no mínimo, eu acho que até amanhã a gente ficaria com todos os serviços que estão disponíveis no site da Receita. E muitos deles vocês já utilizam no dia a dia, no SNAF. Tá? Então, eu só queria fazer essa observação quanto ao GovBR, que não foi uma escolha da Receita, o nosso site foi migrado para lá. No início, tem gente que gostava, sabe por quê? Embaixo ficava assim, o nosso site está em manutenção para migração para o GovBR. Não achou o que procura? Clique aqui. Aí você clicava e voltava para o site antigo da Receita Federal. Muita gente utilizou, mas atualmente não está mais, né? Então, a gente tem que realmente se acostumar e daqui uns dias a gente vai realmente tirar de letra, porque é um layout novo, eles dão os mesmos destaques que davam antes, né? Então, se você olhar, serviço de CPF vai estar em destaque, de imposto de renda no momento vai estar em destaque, as novidades, por exemplo, do Simples, estarão em destaque, mas eu tenho que perceber que ele está agora com uma outra carinha, com uma outra vestimenta. Por quê? Porque teve que se adequar ao GovBR. Podemos passar, por favor. Canais de atendimento, aí vem mais um, fale conosco. Olha só, a gente já falou de atendimento presencial, limitado àqueles serviços lá da portaria 4261. Aí nós falamos sobre o Telegram, ou seja, eu quero só o serviço de CPF, eu quero saber como regularizar. Não tem agendamento para mim, eu estou precisando de uma coisa mais urgente, posso encaminhar tudo do meu smartphone, através do aplicativo Telegram. Então, eu tenho que baixar o aplicativo. Então, não vou abrir o meu celular e procurar aqui Receita Federal Oficial, porque eu não vou localizar. Primeiro, eu tenho que baixar o Telegram, assim como quem não baixou, baixa, assim como a gente baixou o WhatsApp, né, que é mais conhecido. Aí eu vou e vejo a situação do CPF. Aí alguém fala assim, puxa, Rosângela, você falou também do PAV. No PAV,
a gente tem lá um ponto de atendimento virtual, vou pensar não vou dizer que é um NAF, porque vocês são, como é que se diz? O trabalho de vocês é único e é um trabalho, né, é uma parceria, não só um apoio contábil, né, não é só fiscal, né, é também contábil, então é uma outra amplitude. E o PAV, que é aquele ponto de atendimento virtual, em que vão receber o serviço e vão encaminhar para os servidores da Receita. Agora, a gente vai falar do Fale Conosco. Mas aí alguém vai dizer, puxa, o Fale Conosco já está com a gente há mais de 30 anos. Será que tem alguém que não entrou ainda no Fale Conosco? O Fale Conosco, será que assim, no momento que a gente estiver chateado, aí eu vou entrar e fazer uma reclamação, dizer, pediram para falar conosco, então eu vou falar. Será que é isso? Vamos ver o que é o Fale Conosco. Pode passar a tela, por gentileza. A primeira coisa que tem no Fale Conosco é: este canal presta informações gerais sobre serviços e legislação, mas não substitui o processo de consulta. A primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: eu tenho uma pergunta geral, né? Vamos fazer de conta que eu estou construindo uma casa e estou em dúvida de documentação, eu não sei absolutamente nada sobre construção civil. Eu só sei que me disseram que eu preciso preencher uma tal de DISO, que é Declaração de Informação sobre Obra, e eu não faço ideia de como é que eu vou proceder, se depois vai ter algum valor a que eu tenha que pagar, para onde eu encaminho quando eu precisar da certidão. Eu não sei de nada. Aí a primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu preciso de alguém para me orientar. Então, aí você fala, puxa, eu vou para o Fale Conosco, porque o Fale Conosco, ele vai me dar informações gerais sobre um tema que eu não conheço, né? Então, eu penso o seguinte, essa que eu coloquei, do lado esquerdo, você olha que vai ter uma lista, e a lista não termina aí, né? Uma lista de serviços para a pessoa física, que é o cidadão, e do lado direito, uma lista de serviços do Fale Conosco para a empresa. Aí alguém fala, puxa, Rosângela, de imposto de renda tem? Sim. Rosângela, eu estou aqui no NAF, eu estava com uma dúvida sobre uma situação de imposto de renda, então tem aí um Fale Conosco no qual eu possa falar, sim. Lembrando, o Fale Conosco vai te dar informações gerais. Você não pode chegar lá, por exemplo, no Fale Conosco e dizer assim, olha, eu sou Rosângela, eu estou com uma pendência assim do imposto de renda, eu gostaria que você entrasse e verificasse para mim. Não vai, isso não vai acontecer. Por quê? Porque aí necessitaria quebrar o sigilo fiscal. E do lado de lá, eles não vão pedir documentação para você. Então, as respostas do Fale Conosco, elas são informações gerais. Então, sempre que eu precisar de algo, que um servidor precise entrar num sistema específico para olhar determinada situação, em loco, ou preciso de documentação comprobatória ali, eu não vou utilizar o Fale Conosco. Eu só vou utilizar o Fale Conosco quando eu quiser informações gerais sobre aquele tema. E o que eu acho muito bacana do Fale Conosco, ele faz o seguinte, você escolhe, né, o assunto, mas antes dele entrar naquela consulta, onde você vai colocar seu nome, número de CPF, telefone, e colocar o texto, né, da sua consulta e outros itens, ele fala o seguinte, olha só, eu vou te passar umas informações, porque você já escolheu, aí ele já te diz assim, olha, eu vou te passar umas informações sobre esse tema. É bacana, uma hora, quem não entrou ainda, entre, porque é muito bacana. Aí você, por exemplo, se você escolher construção civil, aí ele vai dizer, olha, tem DISO, tem ARO, aí ele começa a dizer para você a documentação, ou seja, ele te dá uma espécie de aula, ou seja, vem um material muito completo para que você diga o seguinte, olha, você não sabia nada sobre esse tema, então eu já estou te passando todas as informações pertinentes a ele. Aí você fala o seguinte, se essas informações não forem suficientes, aí sim você faz sua consulta. Então, só para vocês perceberem que, na realidade, o Fale Conosco são informações o quê? Gerais. Menos importantes, não, são informações muito importantes. Agora, se você percebeu que é alguma questão que só está acontecendo com você, que é uma situação de regularização, que você não está conseguindo tirar a certidão negativa por algum motivo, não será esse canal que vai realmente te orientar, tá? Então, só comentando com vocês, a gente viu aí mais um canal de atendimento quando eu precisar de informações gerais.
Estou em dúvida de alguma coisa que é em caráter geral? Posso entrar no Fale Conosco? Sim. De preferência, uma das coisas que eu sempre faço essa observação é, antes, ele dá essa espécie de dica, né? Ele já demonstra tudo sobre aquele tema. Então, leiam, porque muitas vezes tem um cidadão que é aquele assim mais apressado, fala, ah, não, eu não vou ler isso aqui não, eu vou perguntar porque ele vai me responder. Ele vai tirar minha dúvida, mas aí você perde o prazer que é aprender. E você ser autodidata, fala, puxa, eu nem precisei tirar minha dúvida na consulta, porque antes a organização, né, dos textos que eles colocaram foi tão precisa que não houve a necessidade de entrar no Fale Conosco. Pode passar, por favor. Chat RFB, pronto. Nós falamos antes que no Fale Conosco não vai atender questões específicas sobre as pessoas, né? Vão ser informações gerais. Então, eu penso aqui, olha só, olhe quantos canais de atendimento. Aqueles lá no atendimento presencial, posso ir para um conveniada, né? Algum daqueles órgãos conveniados, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, cartório. Eu também posso, através do Telegram, fazer a situação do CPF. Eu posso tirar uma dúvida, uma informação geral, pedir um esclarecimento de uma dúvida geral para o Fale Conosco. Mas eu também estou com uma demanda dessa vez diferente. Eu estou com uma demanda agora que é um problema sério. Eu tenho uma certidão negativa. Na realidade, eu quero ter uma certidão negativa. E alguma coisa, eu fui lá para o site, procurei o NAF viu para mim, né, que tinha uma pendência, a pessoa disse, não, mas eu estou com um comprovante aqui, eu estou com tudo pago, como é que eu posso fazer? Porque não é possível. Eles estão me cobrando, como é que eu vou fazer? Aí alguém disse o seguinte, puxa, você vai ter um atendimento como servidor da Receita. Aí a pessoa vai dizer, não, mas a Receita agora está com restrição de atendimento por causa da pandemia. Como que eu vou fazer isso? Você vai falar com o servidor da Receita, das 7 horas da manhã, das 7 às 19. Isso mesmo, são 12 horas de atendimento com o servidor da Receita. Através de quê? Do chat RFB. Então, o chat RFB é um serviço online da Receita. Por trás desse chat RFB, existem servidores da Receita. Para vocês terem uma noção, ele começou em 2019, em abril de 2019. Então, ele é um jovem de 2 anos, esse atendimento. Quando começou, ele fazia apenas 2 serviços, regularização de débitos de pessoa física, e o outro que era uma conversão, né, de processo, né, digital, eletrônico em digital. Então, eram só 2 serviços. Sinceramente, eu vou colocar a minha pessoa, até para mim, eu olhava o chat, mas eu não entendia, assim, achava que era um canal a mais, mas não seria um canal tão essencial como eu vejo hoje. Eu tive a felicidade de trabalhar no chat por ocasião da pandemia e fiquei, assim, apaixonada por esse canal de atendimento virtual, porque você está diante de um computador, tem lá, aparece o nome da empresa, ou aparece o nome do cidadão com o qual você está falando, fala se ele logou com certificado digital, se foi a senha, lembra aquele código de acesso que todo mundo fazia? Então, se foi para o código de acesso, se é a senha GovBR, você está ali falando, no primeiro momento você olha para saber se ele está logando de que forma, e aí você começa a conversa com ele, bom dia, boa tarde, como posso ajudá-lo? E aí ele vai dizendo, olha, eu estou com um problema, estão me cobrando determinado valor e eu já paguei. Aí você, aguarda só um momentinho que eu vou olhar a sua situação. Aí você fala o seguinte, puxa, e pode? A Receita, então, responde, e se não for a pessoa, amigos, aí é que está o pulo do gato. O chat RFB, que é esse canal de atendimento, ele é dentro do ECAC. Então, o cidadão, para entrar no ECAC, ele já se identificou, né? Ele usou um certificado digital, quando é possível, ele utilizou a senha GovBR, né, que é mais atual agora, ele entrou por código de acesso. Então, o servidor do chat já sabe que essa pessoa já está identificada na Receita. Então, existem, claro, situações que vocês sabem que, justamente para garantir o sigilo fiscal, não tem como você passar no chat para alguém, por exemplo, que logou com a senha, né, GovBR, por exemplo. Mas existirão situações em que a Receita, né, por uma questão da garantia do sigilo fiscal, vai pedir do cidadão, por exemplo, vai cobrar
que ele tenha, por exemplo, certificação digital. A gente não vai poder agora dizer, quais são os serviços, porque tem um leque no site da Receita, justamente ele diz qual é o serviço e se o cidadão pode logar ou se ele pode ter acesso àquele serviço, se é por certificação digital, se é por código de acesso, então já tem um leque no site da Receita. Mas vamos entrar agora nesse chat. Atendimento de segunda a sexta-feira, em dias, né, que tem um expediente, porque, afinal de contas, quem está por dentro do chat é um servidor da Receita, né? Eu vi que alguém colocou aqui no chat nada como presencial, eu também, eu sou apaixonada pelo presencial, mas eu consegui me apaixonar também pelo atendimento do chat. É um atendimento vivo, é um atendimento também muito gostoso, você tem realmente umas trocas, é um feedback muito, muito bom. Então, eu estou dentro do ECAC, aquela plataforma que vocês já conhecem, né? Como eu não vou falar sobre ele agora em específico, entrei no ECAC, que é justamente esse atendimento virtual da Receita, né? Do lado esquerdo, vocês notam que já existem serviços em destaque. Os serviços em destaque que nós temos aqui é serviços disponíveis via chat. Aí você fala, puxa, então significa que para eu falar com o servidor da Receita, primeiro eu entro no ECAC. Sim, você entra no ECAC, olha para o lado esquerdo e vê ali serviços disponíveis via chat. Do lado direito, vocês viram que eu também destaquei, estou olhando aqui a hora, viu? Eu destaquei do lado direito a palavra outros. Quando você entra em outros, você percebe também que aparecem serviços disponíveis via chat. Então, ou pela direita em outros, ou à esquerda, nos serviços de destaque, você vai conseguir falar com o servidor da Receita. Quando você clicar, vai aparecer a próxima tela que eu vou mostrar para vocês, né? Para quem ainda não teve essa oportunidade de conversar com o servidor. Pode mudar a tela, por gentileza? Pronto. Vai aparecer essa telinha dessa forma como está aí. Chat RFB, atendimento online das 7 às 19 horas. Algumas pessoas falam, puxa, Rosângela, eu já tentei falar no chat, mas tinha muita gente na fila. Eu tenho que pensar o seguinte, do mesmo jeito que existiam filas presenciais e que ainda existem, a gente sabe que um serviço online que está disponível, aberto para todo o Brasil, é claro que vai existir uma fila, mas aí eu sempre digo o seguinte, olha, se você entrou aí no serviço de cadastro, o serviço de cadastro, por exemplo, só para você ter uma noção, ele vai dar orientações, esclarecimentos sobre CPF, sobre CNPJ, sobre KIPF, sobre o cadastro de imóveis rurais. Então, orientações a respeito disso, nesse momento, ainda estão aqui no chat. Já temos notícias de que essa parte, né, de orientação vai sair, né, do chat e vai para o Fale Conosco. Toda essa parte de orientação ficará a cargo do Fale Conosco, mas no momento a gente tem ainda esse serviço aí de cadastro. Não é para alterar nada, esse serviço vai ser tão somente para orientar, tá? Aí a gente tem aqui certidões e atestados. Quando você clicar, por exemplo, nesse item, você quer alguma informação sobre obra de construção civil. Aquilo que eu comentei lá no Fale Conosco, você só poderia perguntar de maneira genérica. Tem um caso específico, quer falar com alguém? Vai entrar aqui no chat e vai falar com o servidor. E uma das coisas que eu digo que é muito bacana é que o chat, quando você termina de falar com o servidor, que ele te passa aquela orientação, ou ele te passa um link, você poderá fazer o download da conversa. Olha que bacana, você terminar de falar com alguém, e a orientação que ele te passou, aí alguém fala, Rosângela, mas a gente já tiraria um print, a gente, de repente, já coloca lá para salvar de um modo que salva tudo que eu coloco, que eu escrevo, mas é bacana saber que, ao final, você faz uma avaliação do atendimento do servidor e você clica em download da conversa, vai te dar o download completo. Isso acontece muito aqui no atendimento presencial, né? Aí, alguns casos já aconteceram a pessoa vir para o atendimento presencial, aí você fala, não, olha, esse assunto não está no rol da portaria 4261, que é do atendimento presencial. Esse atendimento é feito pelo chat. A pessoa, não, eu já estou aqui, com a conversa do chat, e o chat diz que esse caso em específico é para vir para o atendimento presencial. Então, é bacana porque você pode, né, tem a orientação e você ainda pode fazer o download. Aí você fala, Rosângela, mas orientação, eu acho que já tem muito canal, né, para orientar. Eu queria alguém que fizesse alguma coisa. Eu estou ali com aquele problema, eu preciso da minha certidão negativa, o cidadão chegou ali na frente, está precisando
fazer uma negociação junto à Caixa Econômica Federal, por exemplo, não está conseguindo porque tem alguma pendência no CPF dele e tal, e aí tem lá um valor que é pequeno, parece que são R$50, e ele diz que pagou, como é que a gente vai fazer? Aí você vai entrar nesse item aqui que mostra, ó, pagamentos, parcelamentos e regularização. O colega que estará, né, por trás do chat, ele vai entrar na situação fiscal do contribuinte, ele vai verificar se aquela guia está lá, e se for possível, ele vai fazer a apropriação daquela guia, em alguns casos, eles fazem retificação online. Então, é interessante que você saiba que, através do chat, é aquele velho atendimento presencial que nós fazíamos nas unidades. Então, é interessante que a gente pense o seguinte: vou falar no chat. É apenas uma conversinha? Não. Pode resolver a sua vida na hora. Eu recebia mais do que eu estou recebendo nos últimos 2 meses, de pessoas que diziam assim: não estou achando senha para receita. A empresa, e geralmente era até de pessoa jurídica, a empresa está prejudicada, a empresa precisa de certidão negativa, e algo está pago e não está entrando, tem alguma coisa que está travando tal. Aí eu só falei o seguinte: olha, você já entrou no chat? Não. Falei, pois, entre no ECAC, serviços disponíveis via chat, entre na parte principal, que eu diria é o coração do chat, que é pagamento, parcelamento e regularização. Imagine quanta coisa pode caber aí dentro. E aí, a pessoa resolver e mandar uma mensagem para mim: Rosângela, muito obrigada. Eu consegui, a certidão já foi liberada. Aí você fala: Rosângela, eles vão liberar a certidão? Não. Mas a ação que eles fizeram no relatório de situação fiscal ali, naquela ação pontual que ele fez, acabou liberando a certidão negativa. Então, é muito bacana. Eu vou pedir para seguir na mesma páginazinha que nós estávamos. Isso. Aí, por último, aqui a gente tem processos e a gente tem restituições e compensações. Puxa, minha restituição não está saindo. Está tendo algum problema? Olha, recebi uma notificação em casa falando que vai compensar, eu tenho um valor a receber de restituição, mas a Receita está dizendo que eu tenho esse débito aqui, eu não tenho esse débito. O que está acontecendo? Você vai entrar aí, vai conversar com o servidor vai olhar a sua situação em loco, ele vai verificar o seu problema, e se ele não conseguir regularizar, ele vai te informar a forma correta de você seguir para ter sua demanda conclusiva. Então, eu entendo assim que o atendimento online que é realizado pelo chat durante 12 horas por dia é algo assim muito importante no atendimento hoje da Receita. Eu diria que é uma extensão. Aquilo que a gente não faz no atendimento presencial, porque a legislação diz que a gente não é para fazer mais, está sendo feito pelo chat RFB, tá? Pode passar, por favor. E-mail, puxa, canais de atendimento da Receita, e-mail. Estou virando aqui para olhar o horário, pronto, ainda tenho alguns minutos. Quando a gente olha aqui, e-mail da Receita, puxa, a Receita sempre tinha, né, algo que sempre dizia assim: a Receita não manda e-mail para ninguém. Não é assim? A gente, né, tinha sempre aquela orientação: cuidado, tem muitas pessoas que realmente, né, fraudam e-mails e encaminham e não partem esses e-mails da Receita. Aqui é justamente praticamente o contrário. É você conversando com a Receita. Você vai pedir uma demanda para a Receita. E é claro que, nesse momento de pandemia, as caixas corporativas das regiões, o Brasil tem 10 regiões fiscais, né? Eu creio que todos vocês saibam. Eu estou na 5ª região fiscal, que é Bahia e Sergipe. Tem colegas aí que estão no Rio Grande do Sul, 10ª região fiscal, tem gente que está no Espírito Santo, e no Rio de Janeiro está na 7ª, que está em Minas Gerais, é 6ª, e aí tem a subdivisão no país inteiro. Então, eu penso o seguinte: existem e-mails que, eu não sei se vocês lembram, aquela primeira telinha minha, estava escrita assim: Caixa Corporativa. Então, Caixa Corporativa e e-mail são a mesma coisa? Para aqui, para a gente, sim. É uma caixa. É uma caixa que tem sempre algo que identifique que esse é um e-mail seguro. E esse algo que identifica que é um e-mail seguro é gov.br. Vocês já perceberam lá? Então, a gente vai perceber que esse gov, ele veio, esse termo, a gente já demonstra o quê? Que é um site do governo.
é algo seguro. Então, aí você fala o seguinte, puxa, então eu posso mandar um e-mail, então, para a Receita, para fazer qualquer tipo de serviço? Não. Para serviços que já tenham canais de atendimento em pleno funcionamento e numa situação de tranquilidade, vocês vão ver que o e-mail, o colega vai receber o seu e-mail e ele vai dizer, olha, para esse serviço, você vai encaminhar, por exemplo, essa demanda é só presencial. Ou então, olha, para esse tipo de serviço, você pode ir para o chat, porque já existe o atendimento para o chat para isso. Mas existem demandas que precisam ser, digo, compartilhadas mais, que são as demandas para a pessoa física. Então, CPF, você nota que a porta está aberta ainda, no atendimento presencial. Para a CPF, a gente viu que tem um atendimento por aqui, através do Telegram. E para atendimento, por exemplo, de CPF, tem um atendimento por e-mail. O ano passado, logo no começo da pandemia, nos meses, principalmente de abril e maio, foi, assim, muito grande a demanda de e-mails para resolver a situação dos CPFs daqueles cidadãos que estavam pedindo auxílio emergencial. Então, se não fossem as caixas corporativas das regiões, eu não sei o que teria sido da população. Nós trabalhamos, né, feriados, nós trabalhamos madrugadas, justamente porque quem estava atrás dessa caixa corporativa eram praticamente todos os servidores que tinham deixado o atendimento presencial e estavam ali para resolver a demanda do cidadão. Então, vou pensar o seguinte, a Receita hoje tem uma caixa corporativa de e-mail, né, um e-mail, para o qual você encaminha demandas, mas eu tenho que pensar, Rosângela, essa demanda é igual em todas as unidades? Não. Os serviços são os mesmos para a primeira região fiscal, para a segunda, para a terceira, até a 10ª? Não. Então, se você entrar no site, né, você vai ter acesso a saber quais são os serviços e, no máximo, se você encaminhar uma demanda para a Caixa Corporativa e essa demanda não for atendida, fiquem tranquilos, porque certamente eles vão devolver uma resposta dizendo que a Caixa Corporativa não faz aquela demanda, mas que essa demanda é resolvida através de outro canal de atendimento, tá? Podemos passar, por gentileza. Perceberam em as caixas corporativas aquilo que eu disse, ó, rfb.gov.br. Percebam que todas terminam com @rfb.gov.br. Isso é uma garantia de que a gente está encaminhando para as regiões fiscais, né? A primeira região fiscal, segunda e terceira, a depender de onde a gente esteja. Vocês se lembram lá quando eu mostrei o Telegram, que tinham lá os nomes de todos os estados? Então, a depender de qual seja o estado, quando você coloca aquele e-mail que você colocou lá pelo Telegram, não vai ser o assistente virtual que vai responder, né? A gente já imaginava. Quem vai responder são as caixas corporativas. As caixas corporativas vão receber os e-mails que a gente pediu lá, que eu mandei aquela foto, que eu disse que estava com pendência de regularização. No meu caso, como eu escolhi Bahia, vai vir aqui para atendimento RFB.05. E aí, um colega da Caixa Corporativa vai responder a mensagem para mim, no meu e-mail. Mas por onde eu comecei o serviço? Eu comecei através da telinha do celular, através do Telegram, tá? Aí eu vou colocar uma próxima tela, onde eu mostro para vocês. Pode passar, por gentileza. Em geral, alguns requisitos mínimos, porque às vezes, se do outro lado você tem um servidor que está ali atento, receptivo, para receber a sua demanda, você precisa o quê? Ter alguns requisitos mínimos. Então, você vai mandar uma mensagem, vamos fazer de conta que a pessoa não tem celular, não tem como se deslocar da sua cidade, mas tem uma lan house, vizinho à casa dele, e alguém falou, não, eu vou mandar a sua demanda por aqui, eu vou tirar a sua fotografia e vou mandar por aqui para resolver a sua situação de CPF. Aí tem aqui, ó, requisitos mínimos, o nome do serviço no campo assunto. Em geral, infelizmente, as pessoas não colocam, mas se todos colocassem, que assunto você quer? Regularização de CPF. Colocar logo em cima, né? Qual é a mensagem, né? Qual é o assunto que te trouxe ali. Aí tem lá, além de constar no corpo, o nome completo, né, da pessoa que está interessada, qual o CPF, claro, se a pessoa tiver o CPF, um telefone e a descrição sucinta do pedido. Ou seja, dizer, puxa, fui ao banco e meu CPF está pendente de regularização, não sei o que significa. Tem como vocês me ajudarem? Aí o colega vai responder,
tá? Então, aqui são requisitos mínimos, e eu fiz questão de colocar o quê? Selfie com o documento. Do mesmo jeito que via Telegram, eu preciso tirar uma foto selfie para identificar-me, para situações, claro, né, que a gente garanta realmente o sigilo fiscal. Eu faço o quê? Eu mando para a Caixa Corporativa a minha foto selfie também. Aí você fala, puxa, mas para que isso? Justamente para garantir o seu sigilo fiscal, para ter certeza de que não outra pessoa, mas é você que está interessado em resolver aquela demanda. Então, por isso que quando a gente mandar a nossa foto selfie, a gente precisa ser realmente identificado. É bom que a gente tire aquela foto selfie onde, dentro de casa, num lugar seguro, onde você possa tirar a máscara. Nós recebemos muitas demandas da Caixa Corporativa em que o cidadão estava com máscara, de repente, óculos e boné, e aí a identidade, infelizmente, não vai ter como ser identificado. Então, é interessante saber que essa foto selfie é uma garantia de que o interessado é você. Porque muitas vezes a pessoa encaminha o pedido através de um e-mail de uma pessoa conhecida, de um vizinho, de uma lan house. Então, para ter essa garantia de que é realmente a pessoa que está solicitando o serviço. Tá bom? Podemos passar. Pronto. Voltando aqui um pouquinho, a gente lembra que o ECAC acabou sendo a porta de entrada para a gente ir para o chat, não foi isso? Então, a gente pensa o seguinte, eu hoje, quando penso em vir para a Receita no atendimento presencial, só aqueles primeiros serviços. Se eu quero resolver CPF, eu posso fazer no presencial? Sim. Se eu quero resolver alguma situação de CPF, eu posso mandar pelo Telegram? Sim. Se eu quero resolver uma situação de CPF, eu posso encaminhar para a Caixa Corporativa, para aquele e-mail, e mando minha foto selfie? Sim. E o ECAC, que tem aqueles, em média, 128 serviços, acredito que agora já seja muito mais de 130, 140, esse ECAC continua. Ele continua em ascensão, é um dos nossos serviços, assim, é um dos nossos canais de atendimento mais utilizados, né? Deixa ela só concluir aqui. Gente, a coordenação, né, colocou algo aí para vocês, né? Caros estudantes, agora eu vou... Então, o ECAC, que vocês já conhecem, esse dispensa a apresentação, eu vou só mostrar para vocês aquela telinha dele, a tela principal, que está na próxima página. Pode passar, por favor? Por gentileza. Ó, na próxima tela, quando a colega puder passar, eu agradeço. Na próxima tela, isso é a nossa tela que todos conhecem, que é aquela tela do ECAC, que quando você coloca a sua senha GovBR, ou você coloca o seu código de acesso, ou quando você coloca a senha GovBR e entra com certificado digital, você consegue acessar. E através do ECAC, como é um dos que vocês mais utilizam, eu acredito que esse dispensa realmente comentários, né? Eu creio que não tenha um aluno do NAF que não tenha entrado aí em certidões de situação fiscal para saber quais são as pendências que estão fazendo com que a pessoa não tenha a sua certidão negativa, né? Então, é um leque de serviços, são cerca de 130 serviços. Agora, para poder entrar no ECAC, você precisa ser identificado, porque estando no ECAC, você vai ter acesso a muitas informações, e muitas dessas informações estão protegidas por sigilo fiscal. Então, por esse motivo, a forma de entrar pode te dar mais acessos ou menos acessos, tá? Por exemplo, alguns falam assim, Rosângela, se eu fizer eu tenho um código de acesso, eu já fiz esse código de acesso há um ano, eu posso pedir, por exemplo, a cópia da minha declaração de imposto de renda, vai estar disponível no ECAC? Infelizmente, não vai estar. Quando a gente clica, aparece assim, olha, esse serviço é só para quem tem certificado digital. Eu creio que algumas vezes vocês já perceberam isso. Então, quando você entra no ECAC, não significa que os 128 serviços vão estar disponíveis para todos. Uns terão mais acesso, quem, com certeza, algum dia, se vocês tiverem a oportunidade de ver algum curso sobre a questão do GovBR, já devem saber que tem senha bronze, senha prata, senha ouro. Então, se a gente olhar
Quanto mais informações, quanto mais eu validar, por exemplo, aquela minha senha GovBR, eu vou ter mais acessos ou menos acessos aí aos serviços da Receita Federal. Esse eu não vou falar muito, me estender, porque é algo que vocês já vivenciam. O ECAC tem realmente, olha, a questão de cadastro, de certidão, cobrança, eu quero emitir um DARF, eu quero emitir um DARF de parcelamento, tem parcelamentos que você faz aqui pelo ECAC também. Então, é um mundo. Eu diria, quando alguém chega aqui ao CAC presencial, eu digo, olha, você vê um CAC presencial, eu vou entrar no sistema que é praticamente o mesmo que você teria acesso do conforto do seu lar, simplesmente utilizando o ECAC, que é esse centro virtual de atendimento. Esse já é mais conhecido, eu vou passar um pouquinho para frente, que é onde eu preciso mostrar para vocês, por gentileza. Como abrir um processo digital pelo ECAC? Está muito... vocês notaram que lá no começo, naquele primeiro slide, eu coloquei para vocês que existem alguns requerimentos que você pode pedir à Receita a abertura de processos digitais. Até, eu diria assim, até mês de abril, a gente utilizava o termo DDA. Eu acho que vocês já ouviram falar, é via DDA, que é Dossiê Digital de Atendimento, mas houve uma recente mudança, dias, né? Tem essa mudança. E nessa mudança, não existe mais esse termo Dossiê Digital de Atendimento. Agora tudo é processo digital. Então, aí você fala o seguinte, Rosângela, eu posso, então, pedir para abrir um processo digital quando? Todas as vezes que você tiver uma demanda, que você simplesmente trazia um requerimento aqui na Receita. Por exemplo, certidão negativa. De repente, você pagou o débito há uns 3 dias e ainda não aparece. Mas você tem os comprovantes. Você quer encaminhar para um colega analisar. Então, você vai trazer, você trazia antigamente o pedido de certidão negativa, trazia os elementos probatórios e a gente fazia análise. Agora não, a gente encaminha isso através do DDA, do conforto do nosso lar. Não há uma necessidade de você vir no atendimento presencial para fazer isso. E por onde eu entro, assim como o chat da Receita, o processo digital também é dentro do ECAC. Como assim, Rosângela? Eu entro aí no lado direito, processos digitais e processo, pode passar a próxima tela. Do lado direito, nós temos aqui, solicitar serviço de processo digital. Então, eu quero abrir um requerimento, por exemplo, porque eu tenho um DARF que foi pago e está com o item errado, a competência está errada. Eu preciso alterar. Como é que eu faço? Eu vou entrar no ECAC, serviços, né, o e-processo, e peço a abertura de um processo. Vocês vão olhar agora a próxima tela, que é só exemplificativo para vocês verem como que é fácil. Clica aí, por gentileza, quer dizer, passa aí, por favor. Quando vocês observam que ali ainda tem abrir dossiê de atendimento, atualmente fica escrito assim, abrir processo digital. Ele vai perguntar qual é a área, você vai escolher a área. Nesse caso, eu criei um que era para mandar uma procuração para dar acesso aos serviços da Receita. Puxa, então posso mandar por aqui? Pode mandar por aqui. Por onde é mesmo, Rosângela? Entra no ECAC, processos digitais, né? Lá é processo, e abre, né? Por gentileza, passa a próxima tela, só para a gente ver como é que funciona. Observa. Quando você escolhe, vão aparecer aqui todas as áreas possíveis. A cada dia, a Receita está inovando e está acrescentando mais serviços. Eu garanto a vocês que essa fotografia já foi alterada. E hoje é capaz de estar sendo alterada nesse exato momento. Então, aqui, por exemplo, malha fiscal, imposto de renda. Puxa, Rosângela, não preciso levar a documentação na Receita como eu levava antes, tenho que agendar. Eu posso mandar pelo ECAC? Pode mandar pelo ECAC. Eu recebi uma intimação da Receita pedindo para trazer os meus informes de rendimento, comprovante de despesas médicas, despesa com instrução. Eu posso mandar pelo ECAC? Pode mandar pelo ECAC. De que forma você vai encaminhar através da abertura de processo digital? É você dizendo para a Receita, Receita, eu preciso desse serviço, e nesse caso de malha fiscal, olha, você mandou para mim uma intimação, eu estou respondendo a intimação e já estou apresentando o documento, sem precisar sair da sua casa, tá? Até impugnação, porque logo quando começou não tinha impugnação. Imagina você receber uma notificação, você querer impugnar, você antes também teria que trazer a documentação aqui, você pode responder, né, fazer a sua impugnação também pelo site. Mais um outro aviso.
Já estou acabando, viu? Vou prometer que eu não vou tomar mais do que 4 minutos do tempo de vocês, tá? Pronto, então aqui são alguns serviços. No caso específico que eu criei aqui, eu queria criar uma procuração. Então eu cliquei em procuração, tá em ordem alfabética. Quando você clica em procuração, eu estou querendo dizer o quê? Eu vou abrir um processo digital para encaminhar uma procuração que eu fiz aqui. Eu quero dar poderes, eu, Joãozinho, quero dar poderes a Maria, que tem certificado digital, para que ela possa olhar o meu ECAC. Então, quando ela olhar o meu ECAC, ela poderá fazer todos, estará disponível para ela todos os serviços, porque ela tem certificado digital e eu não tenho. Então, um cidadão que não tem certificação digital passa a procuração para um cidadão que já tem. Então, Rosângela pode fazer isso por aqui? Sim. E ainda uma novidade, né? Porque antes, só a pessoa no seu próprio cadastro, né? Senha, GovBR, ou código de acesso, podia mandar a procuração. E agora, por exemplo, os escritórios de contabilidade, eles mesmos podem encaminhar a procuração de um cliente. Ou alguém que tenha certificado digital pode encaminhar a procuração, né? Claro, desde que você seja o outorgado, né? Então, se você for o procurador daquela pessoa, você pode mandar. Não pode, de jeito nenhum, alguém, por exemplo, aí mandar uma procuração de Rosângela para uma outra pessoa, desde que eu não tenha, né, autorizado. Isso é claro que não é possível. Passem a próxima tela, só para a gente ver como é. Tá vendo? Escolhi procuração. A gente vai verificar qual é o serviço, e o serviço que apareceu aqui foi o quê? Cadastrar a procuração para acesso ao ECAC. Só para mostrar para vocês que é algo muito simples. É tão simples que eu garanto a vocês que é uma tarefa de segundos. Isso mesmo, em segundos você pode abrir um processo digital para encaminhar documentos para a Receita. Aí você me pergunta, Rosângela, para qualquer assunto? Não, aqueles assuntos que estão ali elencados. Mas a cada dia a Receita está inovando e acrescentando mais serviços. Tá? Pode passar a próxima tela, escolhi o serviço cadastrar procuração para acesso. No mesmo segundo já aparece o número do processo. Agora, aqui está ainda com o nome números dossiê, mas já aparece hoje com o número de processo digital, e aí a gente já sai o número. Aí você fala assim, puxa, Rosângela, depois que surge o número, já foi criado o número, eu tenho que mandar o documento, claro. Você vai fazer a juntada de documentação para poder encaminhar. É muito comum, vou dizer para vocês, um erro, sabe qual é? O cidadão, ele salva o arquivo em rascunho e depois não encaminha para a Receita. E ele acredita que por estar salvo em rascunho, já encaminhou. E aí o que acontece? Passam-se os dias, ele vai localizar lá no processo, vai estar assim, processo excluído. E ele vinha aqui a Receita, achando muitas vezes um absurdo, que a Receita excluiu sem sequer ter olhado e não deu nenhuma satisfação. Todas as vezes que vocês virem um processo lá na condição, né, na situação de excluído, significa que o cidadão mandou a demanda, ele pediu a certidão, ele pediu o serviço de procuração, ele pediu o serviço de malha fiscal, ele pediu o serviço de retificar um DARF, mas ele esqueceu do mais importante, encaminhar a documentação comprobatória. Esse encaminhamento é feito aí. Em seguida, ele pergunta, você quer fazer juntar o documento? Você junta primeiro como rascunho, depois você tem que encaminhar de maneira definitiva. Tem uma abazinha assim do lado esquerdo, você clica, aí ele vai perguntar, agora você quer encaminhar esse documento para a Receita? Só vai fechar realmente quando você encaminhar. Enquanto estiver no rascunho, significa que está lá na sua máquina, mas não foi encaminhado ainda para a Receita, tá? Pode passar, por favor. Por último, minha fala final para vocês é de algo que eu tinha comentado lá no início. Eu comentei no início, olha, já tem um outro lugar para vocês fazerem isso. Olha, já tem um outro lugar para vocês fazerem isso. E aí a gente vai olhar que lugares são esses. São apenas 3 curiosidades para a gente fechar a nossa tarde de hoje. Primeira, por favor. Você sabia que a consulta a rendimentos informados por fontes pagadoras está disponível no ECAC? Isso mesmo. Aquelas pessoas que faziam filas para virem pegar o informe de rendimento, ou quanto, olha, eu quero saber o que a empresa informou de valores aí da Receita que foram retidos. Hoje não há mais necessidade do cidadão comparecer ao atendimento presencial.
pelo ECAC, o primeiro item que aparece lá em declarações é rendimentos informados por fontes pagadoras. Então, isso hoje está disponível pelo ECAC, então não há necessidade nenhuma. Nós colocamos alguns informes na porta dos prédios, né, justamente dizendo isso, olha, se você está precisando dos rendimentos informados por fontes pagadoras, não precisa via Receita, no ECAC já está disponível. E a gente coloca qual o caminho para o qual o servidor não, né, o interessado, o contribuinte ou vocês do NAF possam, pelo ECAC, pegar esse informe de rendimento. Então, não há necessidade de mandar mais ninguém para a Receita, exceto aqueles que já cadastraram, aí tudo bem, mas fora isso, não. A segunda pergunta, e penúltima, por favor. Você sabia que pode solicitar a cópia da sua última declaração através de abertura de processo digital pelo ECAC, mesmo sem certificado digital? Olha que bacana. Antes, só quem podia pegar a declaração é quem tinha certificado digital. Aí todo mundo imagina que até hoje é assim. Mas esse ano a Receita inovou. Então, se você... hoje, olha que curiosidade, um colega nosso aqui da Receita, ele veio aqui antes e disse, olha, Rosângela, eu perdi o meu computador, pifou, e eu perdi a minha última declaração. Como eu já estava, né, para começar o treinamento, eu não pude falar para ele. Eu vou dizer para ele, colega, é bem fácil. Para você recuperar, né, ter a cópia da sua declaração, é bem simples. Você vai abrir um processo digital, onde, lembram lá, e-processo, abrir processo digital, do mesmo jeito que a gente viu ali em procuração, você vai abrir para pedir a cópia da sua última declaração. Vai abrir um processo e você depois vai ter acesso e poder pegar a cópia da sua última declaração. Isso sem sair de casa, isso sem vir à unidade presencial. E a última pergunta para a gente fechar a nossa tarde. Você sabia que também pode obter o número de recibo pelo ECAC e que não é obrigatório para o envio da declaração original? Imagine, muita gente vem aqui, olha, só quero vir aqui para poder pegar o meu número de recibo. Basta você pegar fazer a sua senha Gov, ter acesso ao nosso ECAC e lá, né, na parte de extrato, na questão lá de imposto de renda, porque eu não tenho como entrar para vocês agora, né, mas você pode conseguir o número do seu recibo de imposto de renda. Lembrando, coloquei outra dica aqui, para a declaração original, não é necessário que você apresente o número do recibo. Agora, se você for fazer uma retificadora, aí sim é obrigatório. Mas quem precisar, não precisa vir ao atendimento presencial. Esse cidadão poderá conseguir dentro do ECAC esse número de recibo. Essas 3 novidades estão colocadas num único slide na Receita, né, num cartaz, justamente para dizer que essas 3 informações podem ser obtidas através do meio virtual. E aí eu vou me despedir com vocês através da última tela, dizendo o seguinte: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É uma mensagem de Albert Einstein. Eu espero que realmente a mente de vocês hoje, que abriu, né, para o novo, né, abriu para conhecer, escolheram estar aqui hoje nessa tarde conosco, realmente só tenho a agradecer. Muito obrigada, né, pela atenção de todos. Muito bem, agradecemos a palestra feita pela Rosângela, abordando este assunto tão importante que são os canais de atendimento da Receita Federal do Brasil. Tivemos uma oportunidade ímpar para fazermos uma verificação, né, desses canais, principalmente virtuais, né, que a Receita Federal tem disponibilizado, e que foi uma forma de fazer um atendimento dos contribuintes, principalmente desde 2020, com a pandemia da Covid-19. Então, a Rosângela fez uma apresentação excelente. Certamente todos os presentes, tivemos aqui diversas perguntas, Rosângela, né, mas que foram respondidas aí pelos nossos moderadores, né, tanto a Aline quanto o André,
com a experiência que também tem no atendimento, né, souberam, assim, de uma forma bastante exitosa, trazer as respostas. Também quero registrar aqui que existiram muitas manifestações elogiosas acerca da tua apresentação, né, da tua didática, né, da maneira como você expôs, de uma forma bastante serena e tranquila, esses assuntos tão palpitantes, né, e que os nossos alunos dos NAFs, né, efetivamente precisam conhecer para poder realizar as orientações, então, para os contribuintes que acorrem diariamente esses mais de 400 NAFs que nós temos hoje no território brasileiro. Então, agradeço a tua apresentação, né? Informo também, né, que será disponibilizada a lista de presença aos estudantes, né, e também o formulário, né, para a avaliação do evento. Tá? Eu não sei se tem alguma pergunta mais, mas eu penso que era isso, né, que nós tínhamos para a tarde de hoje. Chegamos, então, ao final das exposições da tarde de hoje. Agradecemos a presença de todos vocês, né, neste evento da Semana de Capacitação dos alunos do NAF, promovida pela Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil. Encerro dizendo que a Receita Federal busca sempre uma maior eficiência em prover os recursos para fazer frente aos investimentos na saúde, na educação e bem-estar do povo brasileiro. Amanhã, a partir das 16 horas, o nosso tema será o cadastro. E os nossos expositores serão os colegas Francisco Marlon Moraes Belém e Jurandir Carneiro. Contamos com a presença e participação de todos. Até amanhã, saúde e paz a todos nós.